O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: entregar-se a Deus ou entregar-se à própria sorte? Escolha bem. Livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que vocês fizerem, não eu. Portanto, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, para que você e a sua geração tenha vida. Uma palavra que é uma chamada, uma reflexão, para que nós tomemos uma atitude correta na presença daquele que nos criou. Portanto, irmãos, independente de quaisquer circunstâncias, Deus nos oportuniza essa noite, através da sua palavra, mais uma vez, a escolhermos o caminho da vida e não o caminho da morte. Na sua grande maioria, a humanidade vive e entrega a sua própria sorte, pois a grande dificuldade que ela tem em crer e em entregar-se a Deus é a autojustificativa de não ter tempo para servir um Deus invisível, um Deus que eu não posso tocar. Não tem sentido para mim, diz algumas pessoas para si mesmas, o porquê de elas não se posicionarem, refletirem até de uma forma racional, usar o psiquê para entender que não é possível que tudo que existe seja uma mera consequência de um Big Bang. Tem que haver uma coisa mais profunda, tem que haver algo maior que justifique eu existir, eu poder falar para mim mesmo, eu sou, e me identificar como pessoa, como um ser vivo. Há alguma coisa mais profunda, obviamente, mas a partir do momento que a humanidade endurece seu coração, ela deixa de crer nisso, ela não quer mais nem pensar na possibilidade de raciocinar, pois essa convicção ela já foi adquirida e já foi solidificada por gerações. Muita informação passada de vó para pai, para mãe, para filho, e isso tudo vai cauterizando a consciência acerca da verdade espiritual, numa total ignorância e distorção acerca das verdades espirituais ensinadas através do Evangelho, pois essa visão antropocêntrica, onde o homem quer ser o centro de tudo no mundo, ela prevalece na vida de muitos. Por mais que você diga que não é pela força do braço dela que ela vive, mas há alguma força que faz com que a força vital dela seja possível, ela não crê. O antropocentrismo está enraizado na consciência, na essência dela. Já para aqueles que são mais espirituais, servir a Deus preponderantemente trata-se de manterem uma relação de troca, de barganha, através de um pertencimento a alguma instituição religiosa, fazendo daquela denominação uma espécie de medianeira entre eles e Deus, sendo que só há um mediador entre Deus e os homens, que é o Jesus Cristo, que se fez em forma de homem, o verbo encarnado, conforme o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta ao seu servo Timóteo, no capítulo 2, verso 5, mas não adianta. Eles querem ter outros mediadores, outras medianeiras, segundo as suas concupiscências, segundo as suas vontades. E pensando assim, um inconsciente coletivo da grande parte da humanidade fez com que ela se afastasse da sua essência divina, fazendo-a crer em adágios, onde, por exemplo, através de um simples pensamento positivo, falando para si mesmo, eu preciso correr atrás do prejuízo, pois se eu não correr, ninguém vai correr por mim. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E assim, confiando apenas na força do seu braço, caminha uma humanidade doente, trôpega, desumana, conforme a palavra descrita novamente no livro de Deuteronômio, agora no capítulo 8, versos 17 e 18. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. As pessoas não param para pensar, irmãos. Perceba que é um livro datado de mais de 1000 anos antes de Cristo, cuja palavra é tão presente como nos dias de hoje. Dá a impressão até que Deuteronômio pertence ao Novo Testamento. Por isso a importância de a gente conhecer a palavra de Deus a partir de Cristo, tendo Ele como pedra angular, como referência, como rocha. E aqui, Moisés escrevendo esse livro, ele deixa muito claro, vocês têm que pensar que não é por acaso que vocês têm essa força para estarem respirando nessa existência. Há alguém que supre isso, há alguém que vos dá condição de ser assim, de estar aqui ainda. Mas as pessoas não querem pensar nisso, elas querem pensar na sua própria força. E aqueles de alma boa, de alma pura, porém sem evangelho, o máximo que permitem se fazer é sujeitarem-se a um poder que está além deles, de maneira irracional, tradicional, cultica, errônea, adquirindo uma religião para chamar de sua, um dogma humano.
ou a um ser, a uma entidade espiritual, cultuando, quem sabe até uma vez por semana, dentro de algum estabelecimento religioso, ofertando o seu tempo como barganha, como moeda de troca, mas não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade, não consegue ter uma relação com Ele, porque o meio que foi passado para ele foi através justamente de uma tradição, e por essa tradição não refletir a verdade das Escrituras, a humanidade vai pecando, sem buscar conhecer a verdade que poderia e pode libertá-las desse engodo, dessa mentira. Assim a humanidade vai se enrolando cada vez mais e tropeçando com os próprios pés em cima de mentiras que o próprio mundo espiritual de principados e potestades faz com que a humanidade viva. No capítulo 1, verso 16, esse Judas obviamente não é o Iscariotes, é o irmão de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Ele fala no seu capítulo único, no verso 16, essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si mesmas e adulam os outros por interesse. Irmãos, é isso que acontece muito, inclusive nos ambientes religiosos, na vida de quem não se entregou de verdade a Jesus, mas entregou-se à própria sorte. As pessoas querem ter uma meritocracia porque elas estudaram, porque elas fizeram, porque elas construíram, porque elas suaram, porque elas fizeram tudo eu fiz e agora de repente eu perco tudo. Como elas não condicionaram toda essa aquisição a um Deus que lhe dá forças, na perda elas se desesperam, perdem toda a esperança, muitas até tiram a vida, suicidam-se, porque elas não conseguem entender que quando você busca Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas são acrescentadas. E eu sou um testemunho prático vivo disso, irmãos, porque eu perdi muito já materialmente, e Deus tem me restituído a cada dia. E quando nós entendemos esse princípio espiritual, no sentido de valorizar Deus em primeiro lugar, sabendo que Ele é provedor, e as outras coisas vão sendo automaticamente acrescentadas, até na perda você glorifica a Deus, porque você entende que se Deus permitiu, Ele sendo teu Senhor, que você perdesse aquilo, há um projeto maior que, embora o meu psique e a minha mente não alcance, por fé, eu creio que é o melhor para mim naquele momento. Alguma coisa Deus está querendo me ensinar que talvez eu não tenha compreendido ainda, e é isso que vai nos dando força, vai fortalecendo a nossa fé, para que nós nos coloquemos verdadeiramente na presença dEle segundo a sua vontade. Então, como saber a quem se entregar, se a Deus ou a sorte? Como é que eu posso ter esse discernimento para poder fazer aquilo que é a vontade de Deus? No Salmos 37, versículos 4 e 5. Busque no Senhor a sua alegria. É fundamental. E Ele considerará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará, o mais Ele fará. Quando nós terceirizamos a responsabilidade de tudo que nos oprime, de tudo que nos assola, na presença de Deus, isso não significa dizer que nós vamos nos acomodar, irmãos, e vamos abrir mão daquilo que é de responsabilidade pessoal de cada um de nós. Mas quando nós entendemos que existe um princípio espiritual em tudo que existe, em tudo que fazemos, ao condicionar tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você realiza, a partir de Deus, as coisas saem segundo a vontade dEle. E quando não acontece, também acontece segundo a vontade dEle, porque enganoso é o coração do homem. Tito, capítulo 2, verso 14, dizendo sobre Jesus que Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicado a boas obras. Deus chamou para a gente ter obras boas, não más. E quando a gente compreende isso, lendo depois o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, 8 e 9, ele explica que nós somos salvos pela graça, e não por essas boas obras. É interessante que muitas vezes o evangelho parece estar em contradição, mas você, olhando para Cristo, olhando para a cruz, vai entendendo o modus operandi de Jesus, a maneira de Ele ensinar a gente. Ele quer que nós realizemos boas obras, mas ao mesmo tempo Ele não quer que nós nos condicionemos a elas para nos estribarmos e achar que a gente é alguma coisa. Especialmente nesse tempo de enchente aqui, toda a honra, toda a glória seja dada para Deus. O máximo que a gente faz ao contar o que estamos fazendo é como testemunho para que edifique a fé de alguns acomodados, para que eles também compreendam que eles também têm essa responsabilidade de fazer algo pelo próximo. Você vai entender no decorrer dessa ministração de hoje. Portanto, Paulo fala, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva, é um dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Mas entenda, irmãos, que as boas obras indicam que a pessoa já é salva. Temos visto em muitos noticiários, no decorrer dessas enchentes que tem assolado todo o estado do Rio Grande do Sul, pessoas que não são necessariamente crentes, mas você vê na atitude dela uma atitude cristã.
maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Voluntários chegam todos os dias vindos de outras cidades e até de outros estados e se juntam a centenas de outros que trabalham incessantemente na busca por pessoas ilhadas em suas casas desde o início da tragédia. É toda hora chegando donativos. Aqui as pessoas estão fazendo a classificação de todos os itens, né, que a gente está doando. Já chegou muita coisa. Aqui eu tenho um estoque aqui de tudo que vocês doaram pra gente. Aonde está tudo sendo classificado. Temos uma parte aqui só de água, também está sendo organizado. E muita coisa boa para acontecer nesse período todo que a gente está aqui. Então, gente, muito obrigado. Só agradecimento e dizer que podem doar muito. A gente está aqui para receber toda essa gratidão de vocês. Muito obrigado. Fala pessoal, estou no aeroporto Valfrido Salmip, ofegante, cansado, porém feliz. Porque olha só o que a gente arrecadou e olha só que pessoas maravilhosas que ajudaram a gente aqui. Pessoas aqui do aeroporto, pessoas moradores. Olha que bênção, que quanta coisa a gente conseguiu arrecadar. Obrigado, Rádio Tabajara, São Benedito, Rangers, que a gente acabou de pegar muita coisa bacana lá. Que Deus abençoe vocês e continue doando para o nosso povo gaúcho. E mesmo aqueles que perderam tudo, agora trabalham para ajudar outras vítimas. vítimas. Eu saí só com o básico, peguei a minha cachorrinha, a minha gata, vim pra cá e o restante ficou tudo lá. E a água tá agora no teto. Bota pra lá do pé do ombro. Isso. Segura. Posso? E Deus está lá em cima com seus olhos contemplando toda a terra, os bons e os maus. E Ele muitas vezes está permitindo essa aflição para que através dela, aqueles que talvez viessem perder a salvação, ao vir a óbito, não morrerão, mas passarão desta vida para a vida eterna. Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E Tito, no capítulo 3, verso 14, nosso povo deve aprender a dedicar-se à prática de boas obras e a ajudar os outros em caso de necessidade, para que assim as suas vidas sejam frutíferas. Você entendeu que no comodismo você não frutifica? A gente percebe mesmo, por mais que nós vejamos pessoas atentas a tudo e disponíveis para ajudar o próximo, a gente vê aqueles que se encolhem. Eu vou ficar bem quietinho para eles não ver que eu estou aqui. Ó Senhor, eu tenho como ajudar, tá? Eu posso oferecer isso, eu posso oferecer aquilo, eu posso fazer assim, eu posso fazer também assado. Isso nas suas orações. Mas na prática eles se escondem, eles se omitem para se sentirem confortáveis na presença de Deus. Olha, eu não me expus, mas também eu não deixei de querer ajudar. Eu até ofereci, que nem aquele cara que chega assim pra ti, aparece lá em casa uma hora dessas, e a pessoa resolve aparecer e ele fica em choque, porque na verdade era apenas uma força de expressão, não uma verdade genuína no seu coração, mas enfim, apenas uma atitude política. É nojento isso, irmãos, mas isso infelizmente é intrínseco à natureza humana. Mas como praticar boas obras então, sem uma entrega total a Deus? Veja que o Paulo, nosso querido apóstolo, fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, verso 1. Portanto, esforcem-se para ter amor. Olha que tremendo isso. Você se esforçar para ter amor. O amor muitas vezes tem que ter paciência, irmãos. O amor tem que se resignar. O amor não tem que olhar para a idiotice, mas olhar para um cristão que talvez naquele momento possa existir por detrás de toda aquela cegueira espiritual. E é justamente esse esforço que ele fala aqui. Muitas vezes a pessoa, se você olha, como é que eu vou ajudar essa criatura? Isso não é digno de ajuda. Deixa-se ralar. E aqui Paulo fala com a sabedoria espiritual: esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Há outras versões que falam especialmente o dom de profetizar, e as pessoas acabam distorcendo, achando que o profetizar aqui tem aquela conotação: eis que te digo, servo meu, oh glória. Nada disso, irmãos, não tem nada a ver com isso. Isso também é profecia, mas a profecia neste contexto de Paulo é ensinar a palavra de Deus, para que através do texto da Escritura você conheça as verdades espirituais. Essa é a capacidade de profetizar, cujo dons Paulo descreve. Ou seja, a fidelidade de Deus nos ensina a sorrir com os que sorriem, e a partir disso você também pode aprender a chorar com os que choram, quando esse amor se instala em você, como está lá em Romanos 12, verso 15. Paulo fala também ao seu servo Timóteo, fiel também, colega de caminhada, na segunda carta, no capítulo 2, versículo de 3 a 5, a comparação que ele faz com o soldado, com o exército. Eu acho muito pródiga essa parábola que ele cria aqui. Como fiel soldado de Cristo Jesus, Paulo escrevendo a Timóteo: tome parte no meu sofrimento. Paulo estava sofrendo muito pelo Evangelho e chamava pessoas para fazer a obra com ele e sofrer junto dele. Assim como Cristo nos convoca e nos convida para que tão logo nós o aceitemos como o Senhor de nossa vida, vamos ter momentos bons, mas teremos momentos ruins. Vamos morrer com ele, mas ressuscitaremos com ele. E é disso que o Evangelho fala, irmãos. E
Paulo segue escrevendo a Timóteo aqui, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Se não houver submissão a regras, se não houver submissão a uma carta explícita dada por Deus através de homens ungidos, os quais Ele instruiu por seu Espírito a deixar a sua palavra descrita na história da humanidade, cujo livro chama-se Bíblia, que veio séculos depois de imprensa de Gutenberg, mas antes, nos achados do Mar Morto, em pergaminhos, já estava registrada essa palavra que testifica a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus, para que nós de fato tenhamos um culto racional na presença dele e possamos desenvolver uma vida com Deus sem ser religiosos, mas sermos separados para ele, sermos santos na presença dele e fazermos a diferença dentro de uma sociedade civil, como a gente tem visto hoje, irmãos, tantos civis ajudando até a defesa civil nas enchentes aqui do Rio Grande. É coisa tremenda quando você vê a prática do evangelho sendo aplicada e pessoas que nem se conhecem comovidas umas com as outras e o evangelho se derramando no meio da calamidade. Oh, glória a Deus! É por isso que a prática da caridade faz com que nós nos coloquemos no lugar do outro. Quando você se posiciona em querer amar, automaticamente as obras começam a se materializar, porque as circunstâncias vão sendo apresentadas, como tem acontecido com irmãos que estão caminhando conosco, irmãos. Mal batizamos duas irmãs esses dias aqui, já estão fazendo a obra do Senhor pura e genuína, acolhendo pessoas, servindo, abrindo suas casas para poder acolher pessoas que realmente necessitem de um alimento, de um banho. E por mais que pessoas endureçam o coração, e são muitas, a gente pede, mas não clama, a gente clama ao Senhor. A gente pede para você porque é uma oportunidade, a bênção passa por você antes de você abençoar aquele que está no teu coração. Portanto, é um privilégio a gente poder fazer a obra de Deus, abençoando a obra através das pessoas necessitadas. E é isso que você precisa entender, porque Deus não precisa do teu dinheiro, mas as pessoas necessitadas, através da tua boa vontade, elas podem ter suprimentos, meios de poder se alimentar, se vestir, enfim, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, que na verdade ela sem recursos estaria obviamente condenada a viver no esquecimento. E Paulo escreve também ao povo Colossenses no capítulo 3, versos 23 e 24: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. É para Deus. Lembre-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Sempre que você ajuda alguém de coração, seja dando um copo d'água, um pedaço de pão, uma roupa, um abraço, uma palavra, é a Deus que vocês estão fazendo. Como o próprio Jesus fala, foi a mim que vocês fizeram quando fizeram a um desses meus pequeninos. E nunca nos esqueçamos disso, irmãos. Mas veja que o grande perigo de uma pessoa que já se entregou a Deus, que entendeu como é que é viver na presença dele, de repente dá na telha dela de resolver entregar-se à sorte. Cansei de rezar e não ver resposta. Cansei de pedir e não receber. Cansei de bater, mas não tenho paciência para ficar esperando o tempo dele. Tem que ser no meu tempo. Lá no Antigo Testamento, um cara que foi considerado pelo próprio Deus como o mais sábio ser humano já existente nessa terra, Salomão, narra inclusive ali no livro de Reis que não haveria, nem houve, nem haverá outro homem mais sábio do que ele. 15 anos ele herda o trono, precedido pelo seu pai Davi, e a partir do momento que ele assume aquele trono, num ato de humildade, ele é visitado por Deus numa determinada hora, onde Deus fala com ele e pede o que tu queres. E ali ele não pediu dinheiro, não pediu absolutamente nada material, não pediu nem a morte dos inimigos, ele pediu apenas sabedoria para poder cuidar daquele povo, que ele como menino não sabia nem entrar, não sabia nem como sair. E Deus, vendo sinceridade naquela oração dele, assim como muitos que oram aqui conosco essa noite, vendo sinceridade no seu coração, Deus deu infinitamente mais além daquilo que ele pediu. Pensou, deu sabedoria? Sim, deu aquilo que ele pediu, mas deu muito além daquilo que ele esperava. Mas infelizmente, irmão, quando a pessoa recebe demais as bênçãos de Deus e não está alicerçada no Evangelho, culturalmente estamos reféns de estruturas às quais podemos nos corromper. Por isso que Deus quer que nós nos afastemos de tudo que é aparente ser mal, para que nós não venhamos cair em pecado. E isso não tem nada a ver de fanatismo religioso, não. Isso é uma verdade espiritual. Naquele tempo, obviamente, a poligamia era muito aceita, né? O homem podia, assim como Moisés teve várias mulheres, o próprio Salomão também teve, e fazia conchavo com muitas das esposas com as quais ele casou-se. Nesse processo de exceder aquilo que era a permissão de Deus, como o coração do homem é
enganoso, ele se perdeu. E ao se perder na sua velhice, veja o que aconteceu com ele, que está escrito no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, verso 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, como era no começo. O seu Deus já tinha se corrompido, já tinha saído da presença dele. Não era mais como foi o coração de Davi, o seu pai. Por isso, irmãos, que a presunção leva a pessoa à derrota. A soberba precede a queda. A partir do momento que você deixa de olhar para Cristo e passa a olhar para si mesmo, você é lançado à própria sorte. Então tem muitas pessoas que pensam assim, é castigo de Deus. Não, você está fazendo para si mesmo. O juízo que a humanidade chama através das suas calamidades é fruto da sua ignorância acerca das verdades espirituais. Veja o que está acontecendo com o nosso planeta Terra, em toda a sua extensão territorial. Do Polo Norte ao Polo Sul, outras nações vivendo terremotos, todos os sinais que foram preditos apocalipticamente, descritos nos livros bíblicos, os quais não cabe citar aqui porque muitos não leem mesmo. Quem lê já entende, sabe do que eu estou dizendo. É fruto daquilo que Deus já sabia, que a humanidade corrompida não teria realmente o desejo de permanecer na presença dele. Nem mesmo o sábio Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo e não teve a menor condição de permanecer firme com Deus ao se deixar corromper com as coisas deste mundo. Mas depois de mais velho, quando ele começa a escrever o livro de Eclesiastes, muitas reflexões, depois de muitas mancadas que ele deu, veja o que ele fala no capítulo 7, verso 8. Melhor é o fim do que o começo das coisas. Melhor é o paciente do que o arrogante. Quando o cara cai em si e vê que está errado e se conserta com Deus, automaticamente as coisas começam a conspirar a seu favor. Por isso que essa atitude de idolatria, essa presunção que levou Salomão a afastar-se de Deus, no arrependimento, ele pôde ter um conserto com Deus, mesmo que em espírito, apesar das suas atitudes terem sido terríveis, abomináveis muitas vezes aos olhos de Deus, irmãos. Diferentemente do que fez o rei Asa, que é um rei que sucedeu o rei Davi. E Asa, ele foi um homem diferenciado, irmãos, porque ele fez aquilo que agradava o coração de Deus. Veja o que está escrito no primeiro livro de Reis, no capítulo 15, versos de 11 a 14, para você entender qual a diferença de uma pessoa que está entregue a Deus, à vontade de Deus, ao contrário daquele outro que está entregue à sua própria sorte. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como fez o seu pai Davi, o seu predecessor. Olha o que ele fez, que coisa tremenda. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até depor a sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa, o rei, derrubou o poste e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Obviamente que estamos falando aqui dentro de uma cultura onde toda adoração era permitida, o culto a outros deuses era permitido. Hoje, se nós falássemos aqui, seria intolerância religiosa, responderíamos até criminalmente. Mas naquele tempo, irmãos, ainda hoje, Deus não mudou. Quem muda é o homem, quem muda é a cultura humana. A palavra dele é imutável. Ele falava naquele tempo que aquilo era pecado e hoje também é, porque existem demônios disfarçados de anjos de luz para enganar, se possível, escolhidos de Deus. E Asa permaneceu na presença dele. A história deste homem, caso alguém queira conhecer, ela está descrita mais detalhadamente no segundo livro de Crônicas, no capítulo 14, onde descreve que ele foi um rei de Judá entre os anos de 911 até 870 a.C. e fala do seu reinado, que durante 10 anos existia paz na terra, no reino de Judá. Ele fez o que era bom e direito aos olhos do Senhor, agradou a Deus. Por isso, irmãos, que quando nós seguimos a Escritura, a palavra de Deus contida nela, e quando nós ouvimos um profeta que está baseado nas Escrituras, como fala o segundo livro de Crônicas 20, verso 20, na parte B, diz assim: creia no Senhor e estarás seguro. Creia em seus profetas e prosperareis. Quando você crê naqueles que estão na presença de Deus, estão ensinando, repito, profetizando aqui no sentido de ensinar essa verdade espiritual, você estará seguro e vai prosperar. E as abominações, por mais que lhe alcancem, elas não poderão se instalar em tua vida, porque você é luz, você não tem comunhão com as trevas. Da mesma forma, essa visão espiritual que o Asa tinha, houve um profeta, Esdras, no capítulo 7, verso 10, escreve:
Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel, que obviamente foi para isso que ele foi separado naquela época, como um escriba, um sacerdote, era descendente de Arão, irmão de Moisés, e estava lá liderando um avivamento entre os judeus que voltaram do exílio da Babilônia. Um profundo estudioso que ensinou as escrituras e levou o povo a dedicar-se a Deus. O esforço que nós do Cordão temos tentado fazer aqui, a maioria não escuta, a maioria não dá importância. Por isso que é importante, quando você lê as escrituras e vê o que os profetas falavam naquela época, aquela palavra tem valor até hoje. Assim como o profeta Oséias, o primeiro profeta que falou de uma aliança com Deus, ele usa metaforicamente a aliança, que é um símbolo do casamento entre marido e mulher, marido e esposa, homem e mulher, essa mesma fidelidade da conjugalidade. Oséias falava para aquele povo também metaforicamente, que era a relação que Deus sempre quis ter com a humanidade, como um casamento. Por isso que aquele símbolo do arco-íris, o símbolo da aliança com Deus. E aqui ele fala no capítulo 4, 6, a parte A: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando você não conhece Deus, quando você não conhece aquele que te criou, ou o ignora, você passa a ser vítima. E as consequências vêm até você justamente em função dessa ignorância espiritual. No próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 29, a palavra é muito semelhante no Novo Testamento, quando o próprio Jesus nos diz: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Portanto, Oséias, no capítulo 4, verso 6, na parte A: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. As pessoas não querem conhecer esse Deus, por mais que nós preguemos. E Jesus fala que o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras. Percebe que ele fala que o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras. Ele está convocando as pessoas a ler as Escrituras para que através delas eles discernam a palavra. E ao discernir a palavra, você muda comportamento, muda atitude. Ao mudar atitude e comportamento, muda a tua mente. Ao mudar a tua mente, muda a tua vida espiritual. É um efeito dominó. E eu testemunho como carta viva isso, como aconteceu comigo a partir do dia 12 de outubro de 2005, que eu incansavelmente narro para vocês. Portanto, amados irmãos, Deus permite a calamidade se instalar na vida de muitos, como forma de o ser humano permitir-se manifestar, de demonstrar o melhor de si, preocupando-se e amando além de si mesmo, também principalmente com o seu próximo, ajudando, socorrendo nas suas necessidades. E nesse tempo do fim que nós estamos vivendo, até as instituições religiosas estão tendo a oportunidade de acolher pessoas sem fazer acepção delas, pois muitos templos estão abrindo as portas para receber e acolher desabrigados. A gente teve muitos testemunhos tristes de muitas denominações que faziam acepção de não entrar. A pessoa está mal vestida: não, aqui com essa roupa tu não entra, não, aqui tu não pode participar, não, eu não vou te ajudar porque tu não frequenta aqui, não, aqui tu não dá dízimo, então tu não vai receber uma cesta básica. Nojento que a gente testificou durante os 10 anos de convivência com o mundo religioso. A partir do momento que Deus nos separou para, diante desse discernimento, nós não repetíssemos aquilo. É por isso que nós temos muito temor e tremor ao falar disso, para que quando uma pessoa te pede socorro, aquilo que tiver na tua possibilidade tu faz, irmãos, porque Deus está vendo. E muitas denominações estão se convertendo. Muitas que até então pregavam, mas não viviam o Evangelho, estão tendo a oportunidade de se converter. Veja como Deus é longânimo. No meio da calamidade Ele permite que nós nos arrependamos. Lucas, ali no Atos capítulo 17, versos 30 e 31, ele fala que no passado Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora mudou. Agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. O arrependimento é condição sine qua non para ir para o céu, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. É claro que ele está falando de Jesus. É claro que Jesus está sendo exaltado como uma verdade espiritual, como o único mediador entre nós e o Pai, para que através dele nós possamos verdadeiramente ter uma vida eterna com ele nos céus. Ele está voltando, irmãos, para resgatar uma igreja. Os sinais são proféticos. Basta olhar para as calamidades que você está vendo a nível mundial, como jamais se viu. É sem precedente o que está acontecendo com a terra. E ainda tem pessoas dormindo, porque não tiveram despertamento espiritual. Enquanto isso, enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor, Paulo, nos Gálatas, no capítulo 6, verso 2, ele nos ensina, como se fosse uma carta para os dias de hoje, para a igreja de hoje: ajudem a levar os fardos uns dos outros, ou seja, partilhem as dificuldades, os problemas, assim cumpram a lei de Cristo. A lei
de Cristo é o amor, porque quem ama dá, quem ama abençoa, quem ama ajuda, quem ama ora, quem ama conforta, quem ama submete-se a ajudar além daquilo até que ela poderia fazer, porque o sentimento dela é maior do que a própria vontade dela fazer, porque o coração do homem é enganoso, mas quando ele se submete a Deus, ele faz coisas impossíveis que muitas vezes já não é mais ele fazendo, mas é Deus através dele. Portanto, todo voluntariado em fazer o bem para alguém, mas se você está numa mornidão espiritual, um comodismo espiritual, não tem como você avançar, você fica parado, travado e não consegue avançar na caminhada com Cristo, na tua caminhada espiritual aqui na terra. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7, ele fala, ele nos ensina, lancem sobre ele, sobre Jesus, toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de ti. Quando você perceber que essa ansiedade não está mais à tua altura, especialmente esses tantos que perderam famílias, perderam casas, essa ansiedade tem que ser combatida através da palavra e com oração. E a gente tem visto sinais de irmãos que chegaram extremamente ansiosos aqui, e hoje o mundo está desabando, a pessoa parece que está anestesiada. Não é isso, ela está vivendo a paz que excede o entendimento. Mas enquanto ela não tiver esse conhecimento dessa verdade, o mundo espiritual não conspira para que ela possa verdadeiramente viver essa lei do amor que Pedro descreve nessa carta. O profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11, Deus fala na boca deste homem: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deus falava na boca daqueles homens naquele tempo, irmãos, mas ele está falando com alguém que tenha compromisso com ele, não com um povo idólatra, não com um povo que ignora tudo aquilo que ele tem falado ao longo dos séculos, as gerações, e o povo tem escarnecido, a falta de amor, essa apostasia terrível, especialmente na igreja. Veja o que acontece ali em Mateus 12:30. Quem não é a meu favor, diz Jesus, é contra mim, e quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. Quem não ajunta, espalha, irmão. Não adianta, se você não estiver envolvido na obra de Deus, o teu silêncio muitas vezes é uma mensagem subliminar para que a pessoa não se envolva, porque você muitas vezes é referência entre os teus, ainda que uma referência negativa, mas talvez você tenha um poder financeiro, alguma coisa que leva as pessoas a te bajular ou te valorizar porque tu tem alguma espécie de influência no teu meio, e as pessoas preferem dar atenção para as tuas atitudes, embora você fale diferente, você prega, mas não vive o que prega, exatamente como os fariseus daquela época. E aqui está sendo denunciado isso: quem não ajunta, espalha. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, verso 11, quem é mau, continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Nós temos visto tantos testemunhos, irmãos, de pessoas que estão sendo salvas durante a madrugada, por pessoas voluntárias, estão sofrendo assaltos, estão tendo suas casas saqueadas por verdadeiros filhos do diabo. E aqui a palavra é muito clara para esses tais também: aquele que é imundo, que fique cada vez mais sujo, e aquele que é limpo, limpe-se cada vez mais. Essa limpeza é uma limpeza espiritual, porque muitas vezes nós temos que nos sujar para poder fazer a limpeza espiritual, entrando nessas águas já podres para tentar salvar vidas, como está acontecendo nas enchentes aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 9, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Está demorando. Quando é que vai ser isso, Senhor? Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Parece uma incoerência, irmão, no meio de uma calamidade, assim como no meio das guerras, onde a gente recebe notícia de tanta destruição, de tantas mortes. Como é que Deus fala isso, que não quer que ninguém se perca? Mas essa perca é espiritual, essa perca não tem absolutamente nada a ver com a morte física, porque maior do que esse corpo que está aqui, Deus quer que a nossa alma, nosso espírito realmente seja salvo, porque o nosso corpo vai ser transformado num abrir e fechar de olhos, logo quando estiver buscando a sua igreja. Mas para que nós possamos subir, nós temos que nos tornar igreja, para que possamos desfrutar de eternidade em eternidade com o nosso Salvador. E medite nessa palavra, que você vai entender e você vai relativizar muitas coisas que você vê hoje como abandono, achando que Deus realmente esqueceu de você, quando na verdade Ele está esperando o teu testemunho. Quantas pessoas estão clamando, e a gente tem visto nos telejornais aqui, irmãos, pessoas num vídeo clamando: acho que Deus me abandonou, acho que Deus me esqueceu, e daqui a pouco, imediatamente subsequente, um vídeo onde ela conta: glorifico a Deus por ter sido salvo. É isso que Deus quer, que nós o busquemos de todo o coração. Ele vai nos responder no meio do caos, mas as pessoas estão com seus corações endurecidos, porque preferiram viver à mercê da própria sorte, ao invés de entregarem-se a Deus. E fica difícil, no último momento de existência, buscar esse Deus, porque elas não sabem
sabem o caminho, não sabem que é através de Jesus que a gente chega nele. Jeremias escreve em Lamentações 3, 22 e 23: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas elas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Por mais que nós sejamos infiéis, ainda que sejamos infiéis, uma vez entregues a Deus, sendo propriedade exclusiva de Deus, somos vulneráveis ao pecado sim, mas uma vez arrependidos, permanecendo na presença dele, essa fidelidade dele predomina sobre a nossa infidelidade, e por isso que ele não nos abandona, irmãos. E eu encerro essa ministração de hoje meditando nesses Salmos, capítulo 30, verso 5, aonde eu já estava praticamente fechada a ministração de hoje, e de manhã Deus manda eu falar essa palavra para cada um de vocês que nos assiste essa noite. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que a calamidade destrua sonhos, propriedades, famílias, Deus tem algo novo para a sua igreja. E Ele só pode abençoar o seu povo quando o seu povo entender que quando Deus o chama assim, Ele refere-se à igreja. Porque a única maneira dele completar a sua própria natureza divina em nós é sendo cabeça desse corpo. Mas esse corpo tem que ser formado por membros, cada qual com um papel, cada qual com um chamado, para que juntos possamos estar ligados nesse corpo, tendo Jesus como nosso mentor, como nosso guia, como nosso salvador, como nosso Senhor. A partir do momento que você se entregar a Deus, a sorte que vai lhe alcançar é fruto da sua fidelidade com Ele, da sua separação para Ele. E é nesse processo de santificação que Deus promete fazer a diferença entre aqueles que o servem daqueles que não servem. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele leva em conta cada oração. Cada lágrima derramada na presença dele, ele tem juntado num odre. Portanto, as tuas orações não estão sendo em vão. E esse tempo de sofrimento tem dia e hora marcada para terminar. Até lá, só glorifique. E peça para Deus te mostrar o porquê dele estar ainda te mantendo no meio dessa calamidade. Seja numa enchente ou em qualquer outro problema, em qualquer outro lugar na terra, você que nos ouve aqui essa noite. Para que através dessa comunhão, você possa desfrutar da graça, do favor imerecido daquele que te amou primeiro. Porque ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, só que você não sabe disso ainda. Essa é a mensagem que Deus colocou nesses tempos de enchente aqui no Rio Grande do Sul, no momento da palavra deste 8 de maio do ano de 2024, na reunião do Cordão.